Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela Rede Vitória, podcast e vídeo, na página de vídeo do Folha Vitória. Mais um programa sobre literatura, né? Como vocês sabem, eu converso com poetas, com contistas, romancistas, professores de literatura, leitores, bibliotecários, ou seja, todo mundo que está ligado ao universo literário, ao universo dos livros, tudo isso interessa ao programa Vitrine Literária. Inclusive, eu quero dar um toque a quem estiver nos ouvindo. Quem tiver interesse em participar do programa, for um autor, for um leitor, for um bibliotecário, for um produtor cultural, quem talvez seja um editor e quiser participar do programa, é só entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pode entrar em contato comigo por meu e-mail, franciscogrijo@gmail, e a gente pode combinar para você vir aqui, ok? Hoje nós vamos conversar sobre história e sobre poesia. Ou seja, como é que a história ela pode sustentar a poesia? Como é que a história pode ser uma espécie de alicerce para a criação poética? Por que isso? Porque nós sabemos que a história ela é um alicerce nos últimos 200 anos. Ela sempre foi um alicerce da prosa. A prosa histórica é algo muito comum, eu diria até corriqueiro, no que diz respeito à ideia de prosa histórica. Eu não estou falando de uma boa prosa histórica. Escrever um livro é diferente de escrever um bom livro. Assim como escrever prosa histórica é diferente de escrever uma boa prosa histórica. Mas a história real, essa história com H maiúsculo, essa história que nós compreendemos porque passamos por ela, essa história ela já alimentou a literatura no que diz respeito à narrativa. Mas existem também aqueles autores que usam a história para criar poesia. E um dos autores que faz isso, e não somente isso, é claro, está aqui do meu lado, é o Fernando Achiamé. Fernando Achiamé, que é um poeta maiúsculo, Fernando que é da Academia Espírito Santense de Letras, Fernando que é uma referência no que diz respeito à Vitória e ao Espírito Santo, a história de Vitória, a história do Espírito Santo, e utiliza muito isso aí para a sua poesia. Antes de ele falar qualquer coisa, eu vou pedir licença e pedir para me arranjarem meus óculos que eu acabei de esquecer. Rapidinho, eu quero mostrar a vocês um poema de Fernando Achiamé. Um poema, obrigado. Um poema que tem tudo a ver com história. O poema está no livro A Obra Incerta, que está aqui na minha mão. Quem está nos vendo por imagem é capaz de nos ver. O poema diz o seguinte, o poema se chama Ilhados, ou seja, já é uma referência à cidade de Vitória. Esta ilha a gente ultrapassa todos os dias, de um lado para outro, de cima para baixo. Esta ilha a gente movimenta todo dia, espalha sua poeira, muda a geografia, roda sobre ela, pisoteia e fala, caga e anda e reclama e ama. Então, Fernando Achiamé, muito obrigado por você estar aqui e me diga o seguinte, essa sua relação com a cidade de Vitória, com a história de Vitória, com seus personagens, você coloca muito nos seus livros. Essa relação é uma relação acadêmica, no sentido de eu sou um historiador, então eu tenho que usar, ou é algo realmente movido pela paixão que você tem pela cidade? Boa tarde, Grijó, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, batendo esse papo com você. Eu acredito que não tem nada assim forçado ou acadêmico nesse caso, é mesmo uma questão de amor, né? Eu me lembro até que o nosso amigo falecido Miguel Marvila falou assim, Fernando, você faz um negócio que ninguém quase faz, ou ninguém faz aqui no Espírito Santo, que é você cita os locais, você cita as cidades e tudo, né?
Então é uma vivência natural, quer dizer, como eu moro há muitos anos em Vitória, quer dizer, eu nasci em Colatina, mas com 5 anos vim para cá, né? Moro aqui, tive a degressão estudantil em Brasília e no Rio, né? 5 anos, mas voltei. Enfim, então é a vivência do dia a dia, é o mar, os navios, e vai poetando aí, né? Os aterros, as praias que existiam e não existem mais, né? A gente até protesta um pouco por isso, né? Um pouco de nostalgia. É o centro da cidade e tal. Você viu a cidade se modificar. É verdade. Né? Você viu a cidade se expandir, parte dela ser aterrada, para que ela pudesse comportar mais gente e assim por diante. Eu fico até pensando, claro que na vida humana, que é tão rápida e curta, né, do indivíduo, as transformações são muito rápidas, né? Quer dizer, uma hora você é criança, daqui a pouco você é adolescente, depois já maduro e quando você pisca o olho já está velho. Mas a vida das cidades, Grijó, também é muito rápida a mudança. Quer dizer, eu me lembro, eu criança na Praia do Canto, a Praia do Canto era uma aldeia de pescadores, era uma roça praticamente, não tinha nada. Não tinha uma padaria. Então tudo, a gente pegava o bonde ou ônibus, ou então vinha de carro, era tudo no centro da cidade. Que era realmente o centro histórico de Vitória, era o centro. Para Cariacica, para Campo Grande, para Vila Velha, para Serra, todo mundo ia fazer compra aqui, né? Era o centro histórico e o centro geográfico e comercial mesmo, né? Sem contar que é administrativo e tudo, né? Econômico e tal, político. Mas isso mudou muito, né? Quer dizer, o centro acabou praticamente, agora vamos ver se ressuscita, né? E os aterros, né? Isso você... A criação dos bairros como Jardim da Penha, Jardim Camburi, nada disso existia antes, né? Isso você aborda na sua poesia? Eu vou falando, porque eu vivi isso, né? Eu vou falando, por exemplo, eu cito coisas ligadas, por exemplo, ao arquivo público, até nesse livro mesmo. Posso qual livro? Na Obra Incerta. Na Obra Incerta eu falo A Vida no Arquivo Público, um poema que eu fiz, se não me engano, acho que em 78, eu trabalhava lá ainda, né, como diretor. Eu falo sobre o arquivo público, porque eu vivi lá, eu falo sobre tombamento, o patrimônio histórico e tal, porque eu também trabalhei no Conselho de Cultura na parte de tombamento, né? Falo sobre um processo da Secretaria da Fazenda, porque eu sou auditor fiscal concursado, né, já aposentado há alguns anos, então vivi aquela burocracia, aquela situação, coisa meio às vezes estranha, né, mas enfim... E a vivência da gente, né? Eu procuro fazer uma poesia assim, solar, né? Desde garoto, assim, tem essa sensibilidade, a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, né? Vai estudando, vai conhecendo os autores. É uma coisa, é tudo muito ligado à beleza, né? A gente não vive sem isso, né? Sem a beleza, tanto do poema, da poesia, como da literatura em geral, das artes plásticas. Eu também, para o concurso público, eu fui professor no Centro de Arte, na parte de História da Arquitetura, Urbanismo, Estética, tudo durante 15 anos. A beleza da arquitetura, né? Das artes plásticas, por aí vai. Mas uma coisa que me chama a atenção nos seus livros, principalmente neste livro que está aqui, que quem estiver nos vendo vai poder visualizar, né? Que é o livro novíssimo. Que já está belíssimo. Que já está numa segunda edição, inclusive pela editora Cousa, né? O livro, ele traz uma mescla muito, que me surpreendeu muito, porque você tem poemas muito ligados, por exemplo, a Carlos Drummond de Andrade, a feitura do poema, a estrutura do poema, tem muito de Drummond, e você tem haikais. Você vai de Matsuo Basho, né, que é século XVIII, século XVII, XVIII, no Japão, e você vai a Drummond, que é o modernista. Isso aí é uma coisa também de influência natural? Ou como é que você chegou a isso? O que eu quero saber é como é que o haikai, que não é típico da nossa cultura, é uma cultura oriental, como é que o haikai entra na sua literatura? Olha, contatos, né? Porque você não é dessa época, você é garoto, mas quando eu sou garoto. O segundo grau,
Na época tinha o primário, aí fazia um exame de admissão, ia para o ginásio, 4 anos, né, geralmente depois de 11 aos 14, né? E depois tinha o segundo grau, que a gente chamava, ou a pessoa quisesse fazer, por exemplo, engenharia ou medicina, ia para o científico. Eu optei por fazer o clássico de letras. Aí você começa a ter muito contato. Já no ginásio salesiano, eu tive muito contato com autores, né? E aquela fase do você ler Gonçalves Dias, ler Castro Alves, e até as famílias até aquela época usavam muito isso para fazer um sarau com os primos e tudo. Cada um vai decorar um poema e recitar para desinibir o adolescente, né? Para socializar, era muito comum isso, né? Assim, fala um trecho da oração aos moços, do Rui Barbosa, ele tem decorado até. Então, no clássico de letra que eu fiz em Brasília e no Rio, eu tive muito contato com muitos autores. Agora, a preferência é Manuel Bandeira, é o trio maravilhoso que chama Manuel Bandeira, Carlos Drummond e Cecília Meirelles. Mas muitos outros, a influência de muitos outros também de fora, né? Fernando Pessoa, um grande, né? Eu também detectei muita coisa de Pessoa, nossa. Meu até xará, porque ele era Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Eu sou Fernando Antônio Moraes Xavier. Então, porque ele nasceu no dia de Santo Antônio, né? Eu não, mas eu acredito que esse nome meu tenha sido uma promessa de mamãe, ela nunca me falou isso. Mas, enfim, essa influência. E em Haikai aqui nós temos a Olga Savari, que foi, eu acho que introduziu, né? Mas o Milô Fernandes tem. Aqui no Espírito Santo tinha o Marian. O Marian. O Marian eu só fui ler assim, mais para frente, né? O Marian e tal. E inclusive. O Paulo Leminski, né? O Leminski, o grande influência. Leminski que inclusive traduziu Bachô, né? Traduziu Bachô diretamente do japonês. E eu tenho. A gente sempre tem que ter um projeto, né, Gujó? Eu tenho 3 livros, né? A Obra Incerta, que é uma expressão até ligada à arquitetura, opus incerto, que não é aquela obra certa da cantaria, que é a pedra lavrada, trabalhada. Ela é incerta que você faz um muro embrechado com pedras maiores, pedras menores, então fica uma coisa incerta. E aqui é obra incerta porque eu aproveitei poemas até do período mais de adolescente, né, o bem jovenzinho, porque eu tinha um livro chamado Expedição Diversa. Seria um livro, o primeiro livro, né? Mas esse livro, eu fiquei até depois meio... Porque eu nasci em 1950. Com 11 anos eu já rascunhava alguns poeminhas, a natureza, não sei, aquela coisa da escola. Depois, já com 15, 16 anos, eu passei a escrever poemas mesmo. E alguns até que eu gostei, que passados 5, 10, 15 anos, eu falei, pô, esses poemas estão valendo. Às vezes corrigi alguma coisinha, mas estão valendo. E aí eu organizei um livro, Expedição Diversa, mas não entrou naquela época, o Oscar Gama Filho, esse prefácio até se perdeu, ele chegou a fazer a apresentação, tudo, mas não entrou naquela coleção da Fundação Siciliano, que eram os autores capixabas, né? São letras capixabas. Letras capixabas, E aí, porque, por exemplo, eu tenho 2 poemas ou 3 publicados numa coletânea que a antiga Fundação Cultural fez em 1974. Tem Bernadette Lira lá, Miguel Marvila, se não me engano, Marcos Tavares, Fernando Tatagiba. Entendeu? Então, aí, nessa época, eu publicava muito esparsamente, porque na época a Gazeta publicava poemas, a Tribuna tinha uma fase magnífica, publicando poemas com uma diagramação bonita, o jornal já em offset e tal, mas aí eu só fui reunir, aí eu desanimei aquilo, mas aí quando chegou em 2000, então, pela editora Floricultura, né, do Marvila, eu publiquei, então, esse Obra Incerta. Depois... Anos depois, em 2011, eu publiquei esse livro novíssimo, que aqui já é a 2ª edição, a primeira está ali. Né? É o livro que eu até mais gosto, então tem muita coisa aqui. E em 2018 eu publiquei pela editora Patuá, Manual Prático, é o Manual Prático do Mistério, para fazer esse contraste. E já tem um livro pronto, que deve sair final do ano ou talvez ano que vem, que é Memorandos para a Tribo. Peguei um versinho do Mallarmé que a poesia tem que apurar o sentido da palavra na tribo. Uma coisa assim, entendeu? Apurar, melhorar o sentido da palavra da tribo. E que tribo é essa? Aí o Hilbert Salgueiro fez um belo prefácio. Eu estou propondo também para Patuá publicar.
E já estou com outra coisa. E um dos livros que eu tenho já pronto, Cadernos, não sei o quê, eu esqueci, Cadernos do Mosteiro, eu acho, que são 60, não, 40 e tanto, 50 haikais, feito, mas com a métrica muito certinha e tudo, entendeu? Que eu fui revisando, fui aprendendo ali aquela métrica, que inspirados principalmente nesse mosteiro Zen aqui de Ibiraçu. Ibiraçu. Então eu tenho já praticamente está pronto esse livro. Eu pretendo, se Deus quiser, ano que vem, publicá-lo. E já tem outro projeto de coisas também. A gente sempre tem que ter um projeto. Claro, né? O escritor é isso. O escritor está produzindo. Por falar nessa questão, você tem livros que não são literários. Né? Você também é um escritor que trabalha com história. Né? Você nunca se aventurou, pelo menos você nunca publicou prosa, ou seja, prosa literária. Existe o Fernando Chiamé poeta e existe o Fernando Chiamé historiador. Mas penso que o poeta é o indivíduo que olha para a realidade e ele fragmenta a realidade. Enquanto que o prosador é um cara que vê a realidade de forma linear. Como é que você consegue isso? Como é que você consegue ser linear para escrever a não literatura e consegue ser fragmentado ao escrever poemas? Porque são olhares diferentes sobre a realidade. Um é um olhar sobre aquilo que existiu e você vai, num certo sentido, você vai reproduzir e vai registrar algo. A poesia não. A poesia é um registro, mas é um registro pessoal, é um registro subjetivo e é a visão de como você está vendo a realidade. Como é que você consegue como é que você consegue dosar isso? O Fernando Chiamé é historiador e o Fernando Chiamé é poeta. Que parece que eles se contradizem, não? Não é contradição. Interessante que eu não trabalhei esse meu lado, vamos dizer assim, de literato, como escritor, como poeta, tanto, no nosso mundo aqui provinciano capixaba. Eu sou mais conhecido como historiador. Sim. Né? Porque eu durante 4 anos participei de um programa da CBN para divulgar fatos da história capixaba, né? Mas depois eu cansei porque, gente, já quase 200 programas e é uma coisa que um trabalho voluntário que você tem que ficar, às vezes, dias pesquisando para falar 10, 15 minutos sobre aquele tema com fonte mesmo, com embasamento. Então eu falei, não, tem que dar chance a outros e tudo. Então a minha cara ficou muito ligada a essa questão, né? Porque eu também fui da primeira turma do mestrado de História na UFES, né? A dissertação que eu fiz foi muito elogiada, né? Como fosse a nível de uma tese. O Espírito Santo não era Vargas, né? Elites Políticas e Reformismo Autoritário, 1930 a 37. A Fundação Getúlio Vargas, você tem? Tem isso. A Fundação Getúlio Vargas publicou esse livro, foi adotado, inclusive, alguns capítulos, enfim, durante alguns anos, para o acesso ao mestrado da UFS, depois criou-se o doutorado também. Enfim, tem um livro sobre a história da maçonaria aqui no Espírito Santo, né? Mais a loja União Progresso, que fez 150 anos no ano passado. Você é maçom? Sim. Toda a liturgia e todo o mistério que ronda é motivo da sua poesia também? Não, assim, uma influência direta não, né? Talvez uma influência que existe, talvez não, certamente existe, é o catolicismo, né? Que eu sou católico, então tenho, sem dúvida, uma influência. Mas... Você é um católico praticante, mas não é um católico como Jorge de Lima e Murilo Mendes, que escreveram uma poesia católica. Você não faz isso. Eu sou católico mais ou menos praticante. Talvez na linha do que o Reinaldo Santos Neves fala, que ele é um católico literário. Entendeu? Eu falo de Deus, do nada, do tudo, não sei o quê. Enfim. Mas, enfim... Então, essas coisas não se contradizem, porque, por exemplo, na minha prosa de história, eu emprego, claro que não é uma prosa poética, que aí não seria legal, mas porque tudo é narrativa, e você está sempre escrevendo sobre o passado, quer dizer, mesmo um poema, você está se referindo à nostalgia, o que foram os sentimentos, mas do que já passou, né? Não é uma, você pode escrever uma coisa poemas, para o futuro. Mas você pode escrever poemas sobre o que virá.
Sem nenhum problema. Mas esse poema sobre o que virá com referência a alguma coisa que você tem na cabeça e que, portanto, já passou. Mas a questão é a seguinte: a poesia me ajudou muito na prosa, tanto a narração historiográfica, né, de coisa, como também em artigos. Eu já também produzi muitos artigos, entendeu? Pequenos ensaios. E até crônicas, algumas públicas. Por exemplo, uns anos atrás eu fiz uma pequena crônica sobre a muqueca capixaba. Mas eu dei um sabor, um tempero literário, com base em coisas históricas, mas sem rigor, com base que a gente ouve falar. Então eu fui... Porque a história é a interpretação, né? Você tem que interpretar, você é obrigado a interpretar, você tem que dar um posicionamento. E aquilo ficou uma beleza, o pessoal adorou, Luiz Guilherme Sandrema adorou, nossa, Fernando, tá, o próprio Reinaldo também e tal. Quer dizer, então é uma crônica, assim, mas eu não faço muita questão da prosa, assim, eu não pratico muito, né? Me lembra até uma frase do grande Rubem Braga, né? Eu não entendo porque que as pessoas dizem que escrevem com prazer. Eu só escrevi por obrigação. É meio esnobado mesmo, né? Sem dúvida. Mas ele realmente vivia. Ele vivia do texto, sim, né? Como jornalista, ele tinha que viver do texto. Viver do texto. Tinha, né, Fábio? Por falar em viver do texto, nosso tempo está acabando, mas eu quero muito ouvir você escolher um poema e ler pra gente. Você havia me falado que... Eu sei que você gosta de ler seus poemas. Eu sei que você gosta de ler qualquer poema, mas eu sei que você gosta de ler os seus. E eu me lembro quando eu era secretário de Cultura, aqui em Vitória, que nós fizemos uma reforma no relógio. Você, na Praça 8, você leu um poema seu sobre o relógio. É verdade. Eu me lembro disso. É dedicado até ao meu amigo, Reinaldo Santos Neves. 2018 foi isso, eu acho. E o poema é bem mais antigo, que está nesse primeiro livro meu. Escolha um poema aí e lê pra gente. Olha, eu escolhi um poema... que saiu numa coletânea, que tem diversos coletâneos que eu participo, desde essa primeira de 74, tem a de 82, que o Elmo organizou, tem uma coletânea, a parte que nos toca, que Marvila e Reinaldo organizaram. Eu estou nela também. Você também está nela. E outras coletâneas. Isso aqui é uma coletânea que ele organizado uns anos atrás pela editora Patuá, e eu inseri esse poema que está no próximo livro, Memorandos para a Tribo. Lembra nós? O nome do poema é Fragmentos. O livro que não li aos 20 anos, não o lerei mais, está perdido. Nem adianta correr atrás do prejuízo. Deixei de ler várias obras aos 20 anos. Aos 20, outras belezas pretendia. Ao viver dramas e comédias já escritas, afastei-me de textos shakespearianos. Correndo atrás do futuro indeciso, desprezei muito de Vieira, de Sicília. O destino passou, com ele os livros. Não adianta lamentar o prejuízo. Quando aos 40 reli Pessoa, soube que o perdera para sempre, melhor estava. Ou eu que tropeçara na busca do impossível. Não sei, não tive tempo de saber, nem juízo. Para fazer outras perguntas, folhei Pessoa aos 60. Melhor ele soava, mais ainda. E comigo, o que acontecera? Teria mudado por sentir isso? Parei de pensar em prejuízos. O livro que não li aos 20 anos e nas estantes da vida ficou retido, a cada instante novo é novo livro. Em cada um deles me abrigo. Que versos ocupam, que artifícios? Por que me agarrar a páginas impressas? Sem elas, o inferno de Dante vira alívio. As que jamais lerei não me afligem, nem ligo para as que não tenha lido. Estão no purgatório de um só livro. Com todas convivo dentro de mim. O gosto humano de criar paraíso. Muito bom mesmo. E as rimas assonantes, as rimas a la João Cabral. No final eu cito Dante, né? Eu falo inferno, purgatório e paraíso. Não, e interessante a ideia de que quanto mais tempo a gente tem para viver, o livro se modifica. A gente lê, o livro é de um jeito aos 20 anos, quando a gente está aos 40, nós somos diferentes, mas o livro também é diferente. É verdade, né? É isso aí. Fernando, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Tá bom, tenho certeza de que quem nos ouviu e quem está nos vendo também gostou. Você já está convidado a retornar aqui. Se Deus beleza? Quiser, muito obrigado, valeu. Tá bom. Pessoal, infelizmente acabou.
Fernando leu esse poema magistral para a gente ouvir aqui, para a gente poder gozar, né? Para a gente poder aproveitar. Então, na próxima semana, nós teremos um outro convidado aqui no Vitrine Literária com Francisco Grijó, pela Rede Vitória. Não se esqueça, YouTube e podcast. Um grande abraço, gente. Valeu! Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.